Olá, pessoal, boa noite. Então, hoje a aula é sobre fisiologia do sistema digestório. Vai facilitar um pouco nossa aula, porque vocês já viram a anatomia do sistema digestório. É um pouco complicado para mim gravar essa aula. Nunca fiz isso, é a primeira vez. Vamos testar para ver se né, facilita a vida de vocês. No primeiro horário eu vou passar a aula, vocês vão assistir e depois a gente vai fazer os desafios ao ar, via WhatsApp mesmo. Então, fisiologia do sistema digestório, eu vou iniciar a aula. Qual é a função? Então, o sistema digestório ele retira do alimento os nutrientes essenciais para manter o corpo. Então, o alimento ele precisa ser triturado, ser digerido por enzimas para ter a sua finalização na manutenção do organismo. A gente tem uma constituição bem vasta em relação ao sistema digestório. O tubo digestório começa na boca e se encerra lá no ânus. Então, a gente tem o caminho que percorre o alimento é a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ânus. É o local onde ele vai passar esse alimento. Aí, o que que acontece? A gente tem alguns anexos a esse tubo digestório, que são as glândulas salivares, né, na boca, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Esses órgãos aqui anexos, o alimento não passa por eles. O alimento, ele recebe, esse alimento recebe alguma coisa que desses órgãos, né, que vai ajudar na digestão deles. E a gente vai ver cada fragmento, cada passagem do alimento nessa constituição aqui do sistema digestório. Então, a gente tem a digestão mecânica, eu separo assim para ficar mais fácil, para vocês entenderem. Lá no final eu vou dar um resumo total, vinculando as etapas do digestão. Então, eu tenho o processo mecânico e o processo químico da digestão. O processo mecânico, ele tem 5 fases: a mastigação, a deglutição, os movimentos peristálticos e a defecação. Mentira, são 4, desculpa. A mastigação se inicia na boca, a deglutição faringe, os movimentos peristálticos esôfago e a defecação lá no intestino grosso. E a química? Insalivação, 3 etapas: insalivação, quimificação e quilificação. A insalivação na boca, quimificação no estômago e quilificação no intestino. Assim, vamos ver cada etapa. A mastigação é o movimento da mandíbula e da maxila, fazendo que os dentes triturem este alimento. Então, lá na anatomia, vocês já viram qual é a constituição do dente e tudo mais. Agora, vocês vão aprender o movimento que a trituração faz com os dentes é essencial para a digestão mecânica e digestão química, que tudo acontece na boca. A mastigação, então, acontece através dos dentes e maxilar e mandíbula fazendo o movimento. A gente tem aproximadamente 36 dentes e esses dentes eles ficam em movimento juntamente com a mandíbula e maxila para triturar esse alimento. Após essa mastigação, esse alimento vira bolo alimentar. Então, ele se umedece a partir da saliva, ele tritura e vira um bolo alimentar. Aí, bolo alimentar formado, vai acontecer a deglutição. O que que é deglutição? O engolir do alimento. É na faringe. Então, vou pegar aqui para anotar. A gente tem um órgão muito essencial para ajudar na deglutição, que chama epiglote. A epiglote, no momento que passa ar, a gente está respirando e passa ar pela faringe, então ela está aberta. A faringe vai permitir a passagem de ar, a epiglote está aberta. A partir do momento que vai passar um alimento pela faringe para atingir o esôfago, essa epiglote fecha, porque não é o momento que entra da entrada de ar, e sim da entrada de alimento. Então, o que que acontece? Quando a gente engasga com água, com arroz, com feijão, com qualquer tipo de alimento, quando a gente engasga e a gente joga para fora, né, tosse, enfim, é o movimento da epiglote que não foi efetiva. Então, ela fecha no momento que o alimento vai passar. E no momento que o ar vai passar, ela abre. Então, ela tem um movimento muito rápido. Então, às vezes, você se alimentou muito rápido, na hora que você vai fazer o processo de deglutição, que é o engolir, aí pode acontecer algum engasgo. Então, a epiglote, ela tá
na faringe, né, na abertura ali da faringe na abertura do esôfago e da traqueia, desculpa, e a faringe é a passagem do alimento, do engolir, então a partir dela passa o alimento para o esôfago, não pode passar para a traqueia. Traqueia entra ar, vai fazer respiração e inspiração e expiração, não pode entrar comida. Então a epiglote ela tem que ter uma regulação normal. Então problemas de saúde como Alzheimer, distrofia muscular, algumas doenças musculares, essa epiglote ela perde a função. Então, aquela ela, enfim, a epiglote perde a função, então a pessoa muito comumente engasga, porque a faringe, então, permite a passagem do alimento para o esôfago ou para a traqueia, e a epiglote não tem abertura e fechamento. É músculo, então, quem tem problemas musculares vai ter uma dificuldade maior aí nesse processo de deglutição. Próximo movimento mecânico, aqui só para mostrar para vocês um gifzinho para mostrar a entrada e a saída ali de alimento. O próximo movimento é o peristaltismo. Então, o alimento, o bolo alimentar, então aquele bolo, aquele alimento que foi triturado e umedecido lá na boca, ele vai passar agora pelo esôfago. E eu tenho músculos que vão fazendo, ajudando o alimento a passar lá da faringe até o estômago. Se chama movimentos peristálticos ou peristaltismo. Eu tenho uma área de relaxamento e uma área de contração para que o alimento passe pelo esôfago. Então, aqui está mostrando a área de relaxamento e contração para que o alimento chegue no estômago. Defecação. Então, o que é a defecação? É o nosso último movimento mecânico, que é um movimento que faz na produção de fezes. A gente está compactando o alimento, depois dele ter sido totalmente digerido, está compactando e absorvendo água. E com isso, há uma preparação das fezes para ser liberado pelo ânus e depois, né, pelo reto. Isso é o último movimento mecânico da digestão. Agora a gente entra na digestão química, e é importante vocês saberem que na digestão química a gente trabalha com enzima. O que a enzima faz? Ela pega um substrato e divide em dois, divide ou em mais partes. No caso, a gente vai aprender alguns tipos de enzima que digerem, por exemplo, gordura, que digerem amido, digerem proteína. Então, quando eu tenho o amido, a enzima vai quebrar esse amido em glicose. Quando eu tenho uma proteína, essa enzima ela vai quebrar em aminoácidos. E quando eu tenho um lipídio, essa enzima vai quebrar em ácidos graxos. Então, o processo de enzima vocês já viram em bioquímica. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês me perguntem para a gente sanar. Então, a atividade enzimática é influenciada pelo pH, a temperatura, a concentração de enzima, dos substratos, que é aquilo que ela vai digerir, e se existem alguns inibidores. Tudo isso, então, influencia na ação delas. Por exemplo, eu tenho enzimas que são específicas do pH da boca, que é a amilase salivar. Ela age em pH 8. Quando a gente vai lá para o estômago, eu tenho uma enzima, pepsina, que ela é específica para pH 2. Aquela enzima do estômago não funciona na boca e vice-versa. A da boca não funciona no estômago. Por quê? Ela tem uma atividade enzimática em pH perfeito para ela, em pH ótimo. E existe uma variação para cada uma. Aqui, ó, eu tenho a demonstração nessa tabela dos pHs. Então, a pepsina, ela age em até pH 2, que é no estômago. A tripsina, ela age de 7,8 a 8,7 de pH, que é lá no intestino, no duodeno. Eu tenho a amilase pancreática, que age também no intestino, no duodeno. Então, aqui é o pH ótimo de funcionamento das enzimas. E para cada região do corpo, eu tenho um pH diferenciado para que elas ajam. Então, aqui, temperatura. Se eu tenho temperatura muito baixa, pode ser que a enzima fique adormecida. Temperatura muito alta, destrói a enzima, desnatura. Lá em bioquímica, a gente viu uma aula sobre desnaturação de proteína. Se eu pego um ovo, ele tem a proteína albumina. Se eu frito ele, eu estou desnaturando proteínas. Ele perde a sua função. Antes, o ovo era uma gelatina, era daquela consistência, e a partir do momento que eu coloco essa gelatina para fritar, eu estou desnaturando a proteína. Então,
que acontece? Enzimas são proteínas e se eu aumento a temperatura, elas são desnaturadas. Então, por isso que, às vezes, no caso de febre, a pessoa ela tem uma desnaturação das suas enzimas. Ela para de, aos poucos, de ir funcionando. Tanto também como na temperatura baixa. Se uma pessoa mora no frio e, sei lá, vai andar no gelo, ela tem um problema também nas enzimas na hora de digerir, enfim, e outras enzimas mais. Aí vamos para o processo, então, de insalivação. A gente tem a insalivação na boca, que é o umedecimento do alimento. Então, eu tenho as glândulas salivares, então são as parótidas e, e as que ficam abaixo da língua. Então, elas produzem a saliva. O que é a saliva? A saliva é água e enzima. Então, lá na saliva tenho água e enzima. Essa enzima é chamada de amilase salivar. Ela age quebrando o amido em maltose ou glicose, tanto faz. Então, lá na saliva, é um processo químico da digestão, eu tenho água em enzima, essa enzima quebra o amido, que é um carboidrato, em glicose, que é uma molécula nutriente que o nosso organismo vai usar para ter energia. Então, esse é um processo químico em salivação. Acontece na boca, enquanto o movimento de mastigação acontece, a umidificação e a enzima amilase salivar está funcionando para uma digestão química. A próxima etapa é, então, o alimento passou, né, da insalivação e ele foi conduzido até o estômago. Lá no estômago acontece um processo que chama quimificação. No estômago, então, eu tenho suco gástrico. O que é o suco gástrico? É água, HCl e enzimas. As enzimas, elas só funcionam em pH ácido. Então, por isso que alguns hormônios do estômago fazem com que há uma produção de ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico ele tem a função de baixar o pH. Tudo que é ácido tem pH baixo. Então, o ácido clorídrico abaixa o pH para a enzima pepsina funcionar. A pepsina, ela é capaz de digerir proteína em aminoácido. E ela só digere proteína em aminoácidos quando ela está em pH 2. Então, o HCl é essencialmente fundamental. Nesta fase, então, de quimificação, o que acontece com o bolo alimentar, que é um alimento triturado e umedecido? Agora ele se transforma numa substância pastosa chamada quimo, por isso que é quimificação. Então, o bolo alimentar, ele tem adicionado a ele o suco gástrico e aí se transforma em quimo, uma substância pastosa. Aí o que acontece? Vocês aprenderam lá em anatomia que a gente tem esfíncteres aqui que seguram o alimento dentro do estômago. Existem alimentos que se digerem em 1 hora e tem alimentos, dependendo da pessoa, se digere a 4 horas. E o que acontece? Se existe algum problema dentro desse estômago, alguma bactéria, o organismo vai se manifestar e você vai vomitar. Esse vômito é o quê? É o quimo que voltou, que teve uma regurgitação, ele volta e por isso que fica ruim a garganta. A faringe fica ruim. Por quê? Porque é ácido. Então, o retorno do alimento, quando ele chegou lá no estômago, não é bom. E daí a gente fica com aquela sensação de que queimou toda a garganta. Porque o quimo, que tinha um HCl ali no meio, ele voltou, ele regurgitou e pode agredir algumas células. O HCl, ele consegue ser produzido e armazenado aqui no estômago, porque o estômago tem uma pele, uma endoderme ali, né? Bem específica para aguentar ácido clorídrico. Se eu pegar o ácido clorídrico que a gente tem lá no laboratório de química e colocar na minha mão, ele pode me queimar. Então, o estômago ele é adaptado ao HCl. E se acontecer algum problema com o estômago, então ele faz a regurgitação. A gente fala muito de gastrite. O que é a gastrite? A gastrite é uma produção de HCl exacerbada. O que é isso, então? Quando você come muito doce, quando você mastiga muito chiclete, o que acontece? O seu cérebro envia sinais de que o estômago precisa produzir HCl, porque daí vai vir um alimento. E esse alimento, ele não é nutritivo, é um chiclete que você fica consumindo ali, mastigando, e nada é enviado ao estômago. Então, o estômago ele está produzindo HCl e ele não está digerindo nada, não tem nutriente para digerir.
Então, pode ser produzido uma gastrite, que é uma inflamação no estômago, e até podendo levar a machucados chamados de úlceras. É muito importante que vocês saibam disso, para que ninguém mais chupe tanto chiclete, e que a gastrite para universitários é muito comum, porque vocês ficam. O emocional também liga muito a, né, a gastrite emocional, ela é ligada muito a esse produção de HCl exacerbada pelo estômago. Aí a gente vai para o último processo químico, vamos bem dizer assim, que é mais elaborado, né? É a quilificação. O que acontece na quilificação? Eu tenho o intestino delgado, o início dele, que é o duodeno, e nesse duodeno eu tenho a transformação do quimo agora em quilo. O quilo, o que que é? Então, eu tenho o quimo, que é uma substância pastosa, e agora eu tenho o quilo. O quilo é uma substância líquida. Então, na quilificação, eu tenho a união, né, desse suco entérico, o suco pancreático e a bile. Essas três substâncias juntas vão processar tudo que não foi digerido até agora, ele chega no duodeno e agora ele vai ser digerido. Então, o suco entérico, ele, junto com o suco pancreático e a bile, consegue digerir carboidrato, proteína e lipídios. Tudo isso termina de ser digerido no duodeno. Após essa digestão, eles vão começar a serem absorvidos inteiramente nos outros órgãos. Então, a quimificação aconteceu no estômago, é um processo, né, de transformação do bolo alimentar em quimo. Agora ele chegou aqui no intestino delgado, no duodeno, a porção inicial do intestino delgado. Aí ele se transforma de quimo para quilo, que é uma substância líquida. E que muitas vezes, quem tem diarreia tem liberação do quilo. São nutrientes que não, por isso que também dá desnutrição. São substâncias do quilo que são liberadas através da diarreia. Então, é aquelas fezes bem aguadas que a gente fala. Então, na quilificação, eu tenho a bile, que é produzida no fígado e ela é liberada lá dentro do duodeno, o suco entérico, que é do intestino mesmo, ele é produzido lá no intestino, e o suco pancreático, que vem do pâncreas para ajudar na digestão de proteína, carboidrato e lipídio. Aí, o que que o intestino tem de diferente que nos ajuda a absorver os nutrientes? Então, passando do duodeno, a gente vai então para o jejum, para o ilho. Aí a gente tem as vilosidades e as microvilosidades. Então, vilosidades a gente enxerga a olho nu, e as microvilosidades são das células. Isso aqui também vocês viram lá em bioquímica, biologia celular. Para que a gente tem essas microvilosidades? Para aumentar a superfície de contato. Então, nessas células vão ter maior absorção de nutrientes lá no intestino. O pâncreas, então, a gente tem o alimento percorrido e chegou ali no duodeno. Qual que é a função do pâncreas, que é um órgão anexo? O pâncreas, ele produz suco pancreático. E nesse suco pancreático eu tenho várias enzimas que vão quebrar o alimento. Além dessa parte de produção de suco pancreático, o pâncreas também produz glicose, também produz insulina. Insulina ajuda na absorção de glicose pelas células no sangue. Então, a glicose está no sangue e a insulina é um hormônio que vai ajudar, que a gente vai aprender lá em sistema endócrino. A insulina ajuda na absorção da glicose para dentro da célula. Então, o pâncreas ele tem duas funções: produção de hormônio e produção de suco pancreático. Quando ele produz o suco pancreático, ele joga diretamente aqui no duodeno. Essas várias enzimas vão ajudar na digestão das substâncias que chegaram ali até não sendo digeridas. E o fígado? O que que o fígado participa? O fígado, ele fica acima do estômago, ele produz a bile. E o que que é a bile? A bile é uma substância que emulsifica gorduras. Então, qual que é o exemplo disso? Se vocês já fizeram um milkshake, então, o que que é um milkshake? É uma emulsão de leite com Toddy, enfim. Aquela emulsão que é espuma, aquilo lá é um emulsificante, uma emulsionada das gorduras do leite. Então, aquilo, quando acontece dentro do duodeno, é a bile que provoca. Então, o que que acontece?
A gordura, para ela ser digerida em ácido graxo, ela precisa passar pelo emulsionar da gordura. Quem faz isso? A bile. A bile não digere gordura, ela ajuda na digestão da gordura pelas enzimas lá que vão ser descarregadas no duodeno. Então, a bile é uma substância verde, que geralmente quem bebe demais, né, bebida alcoólica, ela chega a vomitar a bile, que é uma consistência verde amarelada. Então, essa bile, ela ajuda na digestão de gorduras, ela emulsiona gorduras, ela não digere gorduras. Então, a bile é produzida pelo fígado e daí a gente tem a vesícula biliar. O que a vesícula biliar faz? Ela armazena bile, ela não produz bile, ela armazena bile. Então, muita gente que tem problemas na vesícula, pedra na vesícula, por exemplo, pode tirar a vesícula biliar, que do mesmo jeito vai continuar funcionando o sistema do fígado. Então, aqui é o processo, ó, de alimentação, o bolo alimentar, o quimo, né? Passou pelo duodeno, aí recebeu o líquido ali do pâncreas e da vesícula biliar também, que a vesícula biliar armazenou, então ali sai todo o líquido do pâncreas e da vesícula biliar, que é a bile. E por último, então, depois da quilificação, a gente tem lá, né, a quilificação no duodeno, agora a gente vai começar a absorção de nutrientes. Então, o quimo, ele se transformou em quilo. O quilo é aquoso. Então, no jejum e no ilho, os nutrientes e a água vai ser absorvido né, por esse órgão. Então, o jejum e o ilho são as porções. Então, jejum é a porção mediana, ilho é a porção final, e a função deles é absorver nutrientes e água. E lá no intestino grosso, a gente tem compactação das fezes, e com isso, aqui eles absorvem todo o restante de água e sais minerais para a formação das fezes. Então, tudo que não foi digerido, por exemplo, fibra, então a gente tem um açúcar que chama celulose, que vem dos vegetais. Esse açúcar ele não é digerido por nós. Por quê? Nós não temos enzimas específicas para digerir celulose, diferente do boi, por exemplo, do ruminante. Então, a gente não tem essa enzima específica. Então, o que acontece com toda a celulose, todo esse açúcar que a gente não digeriu durante a digestão? Vai para a formação das fezes. Então, por isso que é muito importante a gente se alimentar de vegetais, porque as fezes, elas são lubrificadas a partir de vegetais, a partir do consumo de vegetais. Esses vegetais ajudam, então, na digestão e na compactação das fezes, porque eles não são digeridos. Então, aqui o alimento chegou no estômago, né? Passou por um movimento de quilo, intestino delgado, e depois vai para a compactação das fezes. E agora eu vou resumir toda a história que a gente, né, conversou. Então, a boca. Lá na boca eu tenho o processo primeiro, né, o processo 1 da digestão, é a mastigação. Eu tenho trituração do alimento. Aí, com essa trituração do alimento, eu tenho o processo 2, que é a ensalivação. A saliva, que é a água mais enzima, ela digere o alimento, transformando ele em bolo alimentar. Quem que é essa enzima? A enzima ela é chamada de pitialina ou amilase salivar. Ela digere o amido em glicose. Amido é uma molécula grande de açúcar e vai ser digerido em glicose. Então, a gente pode dar o exemplo, por exemplo, alguém jantou um pão. Esse pão continha carne. O pão, ele começa a ser digerido na boca, porque o pão é açúcar. E daí a proteína? A proteína ela vai ser digerida lá no estômago. Então, ela vai ser triturada e lá no estômago, quando ela chega lá, ela vai ser digerida pela pepsina. Então, processo 1, mastigação. Processo 2, insalivação, que é a digestão do amido em glicose. Depois que formou o bolo alimentar, que é um alimento triturado e umedecido, vai acontecer a deglutição, que é o engolimento, né? Passa pela faringe ali e quem está mantendo esse movimento é a epiglote, de abertura e fechamento do ar, né? E entrada do ar e entrada do alimento.
Quarto movimento é o peristaltismo. Quem faz esse movimento é o esôfago. É só a passagem do bolo alimentar. Eu tenho uma fase de contração e relaxamento do músculo para haver a passagem para chegar no estômago. Lá no estômago eu tenho o quinto processo que chama quimificação. Eu tenho a mudança de bolo alimentar para quimo, que é uma substância pastosa, e lá aquele pão com carne, ele vai ser digerido, então a carne dentro do estômago, que é a pepsina digerindo proteína em aminoácidos. O meu estômago tem pH 2, então só funciona a pepsina lá. Depois, esse alimento ele vai passar de quimo para quilo. Aonde? No duodeno. Então, o que acontece lá no duodeno? Recebe líquido do pâncreas, líquido da vesícula biliar, né, que foi produzida a bile pelo intestino, pelo fígado, desculpa, e lá no duodeno vai ser todos os nutrientes que não foram ainda digeridos vão ser digeridos ali. Então eu tenho a lipase que digere o lipídio, a amilase pancreática que digere o amido em glicose, então veio do pâncreas, digere o amido em glicose, a tripsina que digere proteínas em aminoácidos, e a bile emulsionando gorduras. Então, todo o suco pancreático, entérico e a bile vão basear essa digestão, essa quilificação, né? O quimo transformando em quilo. No intestino delgado, ainda continuando o jejum e ilho, eu tenho absorção de água e nutrientes, então tudo que foi digerido até aqui vai ser absorvido. E daí eu tenho uma compactação do que não foi digerido, então as fezes estão sendo compactadas em fibras, aqui eu tenho o início da formação. Lá no intestino grosso eu começo a produção das fezes e finalização delas, né? Então a defecação é um movimento para a formação e liberação das fezes, que a gente viu o desenho antes disso. E assim eu encerro a minha aula. Qualquer dúvida, então, depois do intervalo, a gente vai resolver, tá bom? Até mais.